Acho que aceitamos todo mundo já. Sim, pode Então, começar. então vamos começar aqui. Muito obrigado, pessoal. Primeiro, bom dia. Agradecer aqui a disponibilidade e a presença de todos nessa sessão pública, que em nome da São Paulo Negócios, da Prefeitura e da São Paulo Parcerias, é com muito prazer que nós damos boas-vindas a essa audiência, que em nome da São Paulo Negócios, brevemente agradecer a participação, explicar que a São Paulo Negócios é a agência de promoção e investimentos da cidade de São Paulo, e quem, dentre as suas principais funções, tem aqui na colaboração de prospecção, divulgação e apresentação a mercado dos projetos e dos programas de desestatização da prefeitura, como é o caso aqui hoje da nossa conversa, da nossa reunião, o projeto ali de requalificação e revitalização por meio de uma PPP da região do Parque Dom Pedro, que vai ser melhor explicado aqui pelos colegas presentes. Mas agradecer já de antemão o tempo, a disponibilidade e colocar toda a equipe da São Paulo Negócios à disposição para, na sequência dessa reunião, se precisarem de algum apoio, algum esclarecimento e mais informações, estamos à disposição. Queria passar aqui a palavra para o secretário executivo, Paulo Galli, para que ele possa também fazer as palavras deles e a boas-vindas. Obrigado, Michel. Bom dia a todos. Agradecer a participação de todos nessa audiência. Agradecer a São Paulo Negócios, a São Paulo Parcerias pela modelagem deste, que é um dos principais empreendimentos que a Prefeitura de São Paulo tem para o centro de São Paulo. Vocês têm acompanhado o esforço que a Prefeitura tem, o prefeito Ricardo Nunes tem feito de revitalização do centro. E um dos grandes pontos, que a gente vai ter um grande investimento, será na área do Parque Dom Pedro. Então, é um projeto ambicioso, um projeto relevante, que passa por mobilidade, passa por um novo terminal, pela requalificação total do Parque Dom Pedro, para que a gente possa ter um centro ainda maior, um centro melhor para os cidadãos aqui de São Paulo. Então, a gente conta com a compreensão de todos e que vocês se interessem mesmo por esse projeto. É um projeto prioritário da cidade de São Paulo e tem o envolvimento pessoal do prefeito para que a gente dê total sucesso nesse empreendimento. Então, todas as áreas técnicas da prefeitura foram consultadas, então, sobre drenagem, sobre trânsito, sobre a parte financeira também, todos esses quesitos foram fechados antes que a gente pudesse lançar esse edital. Então, estamos absolutamente convictos de que esse será um grande projeto da cidade e terá pleno sucesso com a participação das empresas que estão hoje interessadas nessa audiência pública. Então, já retorno a palavra, Michel, para que a gente possa dar prosseguimento à apresentação do projeto. Então, aqui dando sequência aqui no nosso encontro, passar a palavra para o Martim, que vai explicar o funcionamento, o procedimento e a ordem dos trabalhos. Bem, bom dia a todas e todos. Acho só para explicar um pouco o funcionamento, essa consulta pública está sendo conduzida pela Secretaria de Governo, em conjunto com a São Paulo Parcerias, com a São Paulo Negócios. A consulta pública está aberta desde o dia 20 de dezembro do ano passado e se encerra no dia 2 de fevereiro agora desse ano. Essa sessão é aberta aos cidadãos, às instituições interessadas. A ideia é que tem um caráter consultivo e para passar as principais informações da modelagem do projeto, ao desenho, ensejando possíveis manifestações, perguntas, colaborações da sociedade civil. Estamos aqui acompanhados das equipes desses três órgãos e entidades, tanto da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias, quanto da São Paulo Parcerias e da São Paulo Negócios. A gente reforça que as colaborações recebidas durante a audiência, é fundamental que elas sejam endereçadas também para o e-mail do projeto, que é dompedro@prefeitura.sp.gov.br. A gente vai disponibilizar no chat aqui da sessão, para que a gente possa fazer também uma análise mais apurada de algum ponto específico, de alguma questão, e
os principais elementos, questionamentos que forem trazidos e enviados por e-mail vão ser objetos de esclarecimento a serem publicados, né? Os principais documentos relativos a esse projeto e a modelagem estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura, na página da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias, dentro da seção de projetos. Esse link também vai estar disponível no chat aqui da plataforma, junto com o endereço do e-mail para onde podem ser encaminhadas as questões. O tempo de duração dessa audiência será de no máximo 2 horas, com a possibilidade de prolongamento por mais 30 minutos, se a gente tiver mais perguntas a critério da mesa organizadora. E a audiência está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal da São Paulo Negócios do YouTube. A São Paulo Parcerias vai fazer a apresentação do projeto, daqui a pouco vou passar a palavra para eles. As perguntas ou comentários devem ser realizadas preferencialmente por escrito no chat aqui da plataforma, mas ao fim da apresentação elas vão ser lidas uma por vez por ordem de inscrição, e vão ser respondidas pela mesa técnica. A palavra pode ser passada para os participantes que queiram complementar as perguntas no momento que ela for lida, e essas manifestações vão ter limite de 2 minutos. Durante o resto do tempo, a gente pede que todo mundo mantenha o áudio fechado, caso não estejam com as palavras. Feita essa consideração, eu queria passar para a equipe da São Paulo Parcerias para a apresentação do projeto, passar para a diretora de projetos, a Marcela Santos. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Martim. Primeiramente, agradecer aqui a São Paulo Negócios, a Secretaria de Desestatização, pela condução dessa consulta pública, dessa audiência pública e pelo apoio durante todo o desenvolvimento dos trabalhos que serão apresentados aqui. Eu falo em nome da São Paulo Parcerias, nós somos a empresa em nível municipal responsável pela estruturação dos projetos de parcerias e concessões no Plano Municipal de Desestatização, sob a coordenação da Secretaria de Desestatização e Parcerias. E estou aqui com o Guilherme de Paula, gerente de projetos, líder desse projeto. Estou aqui também com a equipe técnica responsável pela modelagem e ficaremos todos à disposição para o esclarecimento de dúvidas e também eventuais novos esclarecimentos aí após a nossa apresentação. A gente tem muito orgulho de apresentar esse projeto e dividir com os cidadãos esse projeto que é icônico para a cidade, que devolve o protagonismo dessa área do Parque Dom Pedro para o município, para os cidadãos, promovendo mobilidade ativa, requalificação do entorno, possibilidade de eventos, para que todos os cidadãos possam, de fato, usufruir e fruir dos espaços públicos ali da região. Então, vou passar agora a palavra para o Guilherme de Paula, para que ele conduza a apresentação, e reforço o convite aqui para que todos os presentes enviem as suas contribuições. Esse projeto, como o Guilherme vai poder demonstrar, ele vem somar a várias outras iniciativas que já existiram para essa região, e a escuta dos cidadãos, a escuta ativa proporcionada aqui por esse momento de audiência e pela consulta é fundamental para que o projeto atinja os resultados esperados. Então, contamos com as contribuições de todos vocês. Muito obrigada. Passo para você, Guilherme. Obrigado, Marcela. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Guilherme de Paula, eu estou gerente aqui na São Paulo Parcerias. Hoje eu vou conduzir todos nós aqui pelo projeto, apresentar para vocês nosso projeto do Parque Dom Pedro II. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos e todas, né, dizer para nós aqui da São Paulo Parcerias uma felicidade poder finalmente dividir esse projeto com todos vocês. Enfim, é um fruto de muito trabalho, né, e saudar aqui também toda a dedicação da equipe técnica da São Paulo Parcerias, que muito se dedicou com empenho para poder tornar isso uma realidade. Bom, o objetivo dessa audiência pública, né, como já bem posto pelo Martim anteriormente, é promover, de fato, o diálogo entre a administração pública e a sociedade, colher contribuições também para aprimorar o projeto e coletar e responder dúvidas da população sobre o projeto. Ou seja, é abrir esse momento de elaboração e de dimensionamento dessa política pública, né, desse projeto de política pública, com a sociedade civil e colher o feedback e conseguir, de fato, evoluir nesse projeto. E também aqui nesse caso, né, também inicialmente também frisar que esse projeto é fruto de uma articulação entre diversos atores aqui na prefeitura, e aí que eu aproveito para agradecer especialmente as contribuições, o auxílio prestados pela Companhia de Higiene de Tráfego, né, CET, o DPH, FCTH, SP Trans,
SP Urbanismo SMUR, foi um projeto, de fato, muito interdisciplinar e que precisou de toda essa articulação, tudo isso muito bem, impecavelmente conduzido pela Secretaria de Governo, pela Secretaria Executiva de Estatizações e Parcerias, e que, de fato, tem sido uma articulação fundamental para poder viabilizar os insumos e chegar ao resultado que nós chegamos hoje. Também contextualizar, que é importante lembrar que esse projeto não existe num vácuo, né? Ele também se soma a diversas outras iniciativas da prefeitura no âmbito do projeto Todos pelo Centro, que nós basicamente são várias iniciativas diferentes, tanto em termos de assistência social, de investimentos em recuperação de imóveis na região central, programas de habitação, programas de requalificação do Triângulo Histórico, também outros projetos de ativação e também, claro, de recuperação do patrimônio histórico da região central da cidade. Bom, esse projeto, né, também ele, como eu já disse anteriormente, ele não existe no vácuo, mas também é importante a gente entender de onde que ele vem, né, originalmente. Esse projeto, ele recupera e ele constrói em cima de diversas outras iniciativas que já foram iniciadas na prefeitura. Então, a gente pode relembrar, a partir do momento lá do plano urbanístico que foi elaborado em 2011 para a recuperação do Parque Dom Pedro II. Esse projeto ele foi levado para, esse plano urbanístico, na verdade, né, foi levado para a consulta pública em fevereiro do ano passado, e naquele momento foram abertas para contribuições, houve diversas contribuições que foram colhidas naquele momento. Depois esse projeto passou por uma nova reformulação e passou a integrar, na verdade, passou a integrar a antiga PPP de requalificação de terminais do Bloco Leste. Então, a recuperação do Parque Dom Pedro passou a ser um projeto associado à PPP de terminais e que foi levado à consulta pública também em 2022, em agosto. Em 2023, o projeto passou por uma reconfiguração, passando agora a ser um projeto solo, né, um projeto autônomo, e agora nós estamos trazendo ele novamente para a consulta pública, agora como um projeto em si, né, não um projeto associado a outro. Importante lembrar também que as contribuições trazidas anteriormente em outros projetos, e principalmente na consulta pública do Plano Urbanístico de 2011, que foi realizado em 2022, também foram consideradas na modelagem desse projeto. Então, a ideia é que esse projeto construa em cima do que, de fato, veio sendo discutido com a sociedade ao longo do tempo. Então, nós colhemos também essas contribuições que apontaram por o anseio das pessoas naquele momento por intervenções na região do Parque Dom Pedro que privilegiassem mobilidade, ativação, meio ambiente, enfim, atenção também ao meio e recuperação da área como um todo. Bom, o nosso ponto de partida aqui com essa apresentação é mostrar o que, o como e o porquê desse projeto. Então, acho que é importante a gente começar estabelecendo o que desse projeto, né? E esse projeto é um projeto para a reformulação do terminal e recuperação do Parque Dom Pedro II. E o porquê desse projeto diz respeito justamente aos benefícios que o projeto pretende alcançar para a cidade. Então, quais são os principais objetivos desse projeto? Primeiro, prover o centro, tornar o centro mais integrado e conectado, fazendo isso por meio da reformulação do terminal Parque Dom Pedro II, tornar a região central da cidade e o município de São Paulo como um todo mais verde e sustentável, por meio da implantação de uma série de áreas verdes e intervenções no entorno do terminal, tornar o centro também uma área mais vibrante da cidade, com ativação comercial e sociocultural, realização de eventos e tudo mais, e tornar o centro mais seguro e bem cuidado, por meio de atribuição para eventual parceiro de encargos de vigilância, zeladoria e limpeza, melhorar a qualidade da vigilância, limpeza e zeladoria em toda essa região. O como desse projeto é viabilizado por meio de uma parceria público-privada, com um prazo de duração de 30 anos, que envolve justamente uma conjunção de esforços, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, para poder realizar uma série de intervenções que visam justamente todos esses objetivos. E agora, retomando um pouco um contexto histórico da região, que foi o ponto de partida da modelagem do projeto, o projeto originalmente a região do Parque Dom Pedro, originalmente, né, surgiu justamente da retificação do Rio Tamanduá ATI, e com base no projeto, né, de dois franceses, vou pedir licença até para poder me lembrar agora os nomes deles, do José Antoine Bouvard e do Francisco Couchet, que na década de 20, justamente em homenagem ao centenário da independência, pensaram, né, originalmente, o José Antoine Bouvard, numa ideia de dois parques na região do Parque Dom Pedro, que depois acabou sendo consolidado na década de 20. Esse parque acabou se tornando, ao longo da década de 40 e 50, um dos principais pontos de lazer e de turismo da cidade de São Paulo. Ao longo da década de 60 e 70, né, com a implantação, na época, primeiramente de um estacionamento, depois o que acabou se tornando um terminal, do terminal Parque Dom Pedro, e uma série de outras intervenções viárias, o parque acabou perdendo essa característica e passou a se tornar o que nós conhecemos hoje.
Já na década de 2010, né, nós passamos por uma nova revisitação desse projeto. Claro que em vários momentos já houveram tentativas, né, de voltar a repensar essa região. Houve também uma tentativa de retomar originalmente e requalificar essa região da cidade como uma região de lazer, uma região melhor para toda a cidade. Então, aqui retomando o contexto histórico, né, mostrando um pouco toda a região que hoje que integra o que nós estamos chamando de área da concessão, nós temos toda essa região que hoje está circulada de branco. E a gente chama atenção, inclusive, para todo como era originalmente o conceito do parque lá na década de 30. Na década de, Desculpa, na década de 50 nós já temos uma complexificação da região, né? Aqui, mas como eixo de ligação entre as áreas, justamente a Ponte do Carmo, a antiga ponte sobre a Várzea do Carmo, né? Que já também como era chamado originalmente a região. E agora, como nós temos hoje a região do Parque Dom Pedro, não só o terminal, né, que é o principal ponto dessa região, o maior terminal de ônibus da cidade, mas também com diversas estruturas que são extremamente importantes para a cidade. Né? A primeira escola estadual, a Escola Estadual de São Paulo, que fica aqui no centro, que não integra a área da concessão, o Catavento Cultural, que foi instalado recentemente. E o ponto de partida desse projeto é justamente verificar todos esses elementos que circundam, né, a região da área da concessão e tornar esse ponto um ponto de integração, e não um ponto de hoje que é um ponto de separação entre todas essas estruturas. E aqui passando para a nossa proposta, né, do que nós temos hoje para o projeto. E eu friso essa palavra integração porque eu entendo que ela seja o principal ponto aqui do projeto. A ideia do Parque Dom Pedro é ser uma integração, primeiro, entre o Brás e a região central da cidade, não mais transformando essa região que hoje é um obstáculo numa área de integração, criando também integração entre diversos equipamentos culturais e de patrimônio histórico da região, como o mercado municipal, o futuro SESC, que está em vez de ser construído aí próximo do viaduto de Jardim Popular, a Casa das Retortas, a colina histórica, o Pátio do Colégio, o Centro Histórico, a Catedral da Sé, virada aqui do lado da Sé, e, claro, também integrar modalidades diferentes de transporte, ou seja, criar um terminal, criar uma forma de facilitar o trânsito, tanto de pedestres quanto a integração de diversos modais de transporte diferentes na região. A âncora do projeto, e aí não tem como a gente começar falando de outra coisa, é a reformulação do terminal Parque Dom Pedro. E a ideia não é apenas a reformulação do terminal Parque Dom Pedro, mas também a reformulação do terminal Parque Dom Pedro e do terminal Mercado do Expresso Tiradentes, criando um novo terminal multimodal. E quais são os objetivos dessa reformulação? Primeiro, o ponto de partida é uma ampliação das plataformas para poder acompanhar as novas demandas de hoje de operação das linhas de ônibus da cidade. O terminal Parque Dom Pedro hoje é sobrecarregado, existe uma demanda excessiva para poder de uso das linhas de ônibus do terminal, então a ideia é ampliação da capacidade dele, integração com outras modalidades de transporte, como o Expresso Tiradentes, o BRT e futuramente o BRT, tendo também uma alça de conexão com o metrô. Claro, também, e aí eu volto para a questão da reformulação do terminal, frisando um aspecto extremamente importante, que é a acessibilidade universal. O projeto está sendo pensado para viabilizar completa acessibilidade no terminal e também viabilizar a exploração comercial da parte de cima do terminal, criando uma galeria comercial com praças elevadas, também qualificando a região e criando um novo espaço de permanência para as pessoas que forem visitar a região. Então, em termos de acessibilidade universal, o terminal está plenamente adequado às normas de acessibilidade. Essas exigências replicam em grande medida, tudo aquilo que já está previsto nos outros projetos feitos pela São Paulo Parcerias de concessão de terminais urbanos. Então, isso está mantido nesse projeto, com ampliação da capacidade do terminal, e, claro, também aproximando esses diversos modais de transporte. Né? Nós temos a linha 3 vermelha do metrô com a estação Pedro II, que fica próxima. Nós temos a Expresso Tiradentes com a estação metrô Pedro II. E nós temos a Terminal Mercado, o Terminal Parque Dom Pedro nessa região. O projeto ele simplifica tudo isso, criando um eixo, criando um terminal multimodal que vai conectar tanto o futuro BRT da Radial Leste, que também vai ser integrado nesse projeto, quanto o Expresso Tiradentes e a linha 3 vermelha do metrô. Aqui a gente consegue ver sobre outro ângulo, né, essa integração justamente do terminal com a linha 3 do metrô. E aqui, novamente, a Praça Panorâmica e uma visão sobre o empreendimento associado que está sendo permitido, vai ser construído exatamente acima do terminal que vai ser requalificado. Bom, para viabilizar isso também, né, para poder também viabilizar a implantação de uma série de áreas verdes, né, de mais 100 mil metros quadrados de áreas verdes, como a gente vai falar daqui a pouco, em toda a área da concessão, o projeto prevê também que a concessionária vai realizar uma série de melhoramentos viários
na região. Isso significa a reorganização do viário, com a manutenção da capacidade de transporte hoje na região. Isso aqui foi construído em articulação de acordo com os estudos de tráfego e de fluxo elaborados pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Então, a ideia é que o projeto ele preveja também a ampliação de algumas vias para a simplificação do viário da região, que hoje é extremamente recortado e inseguro para os pedestres. Isso também, o projeto também prevê faixa azul, ampliação das calçadas na futura Ponte do Carmo e a substituição da ponte dos viadutos na Caxima e 25 de Março por uma ponte feita em nível, né, com calçadas largas e com ciclofaixa, e que também esteja adaptada para a faixa azul. Então, aqui uma visão aérea do que está sendo previsto em linhas gerais, em termos de simplificação viária, né, de reorganização do viário da região. A ideia dessa simplificação é justamente fazer uma condensação das linhas de tráfego, das vias de tráfego que existem na região, para poder priorizar e possibilitar justamente a implantação e a consolidação de novas áreas verdes e a requalificação da área como um todo, devolvendo essa área que hoje é uma área extremamente entrecortada e insegura para os pedestres, para as pessoas poderem ter uma área de permanência. Aqui uma visão em nível da nova Ponte do Carmo, do novo projeto da Ponte do Carmo, também prevê uma ciclofaixa, uma faixa azul, e aqui uma visão em nível justamente da galeria comercial que fica acima do futuro terminal Parque Dom Pedro, né? Em que as pessoas também poderão ir visitar alguma loja, fazer compras, enfim, ter um espaço para poder ter permanência. Junto com esse eixo de melhoramentos viários, que a concessionária também vai ter que realizar no projeto, vem também a implantação de uma série de áreas verdes, né, no projeto. A gente está falando de 100 mil metros quadrados de viabilização de áreas verdes. Isso significa uma área enorme no centro da cidade, que é extremamente necessitada dessa região, né? A gente está falando de uma área extremamente quente. Quem já andou na região do Parque Dom Pedro, por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, sabe como que essa região é quente. E a gente sabe como que essa região precisa, né? E poderia se beneficiar justamente de ter mais cobertura vegetal, de ter uma estrutura, né? De ter um ecossistema ali que viabilize um pouco de redução justamente dessas ilhas de calor. Então a gente tem um novo bulevar de ligação que vai também, que tem além desse papel de criar uma nova área de permanência, também tem o papel de realizar a integração entre os dois lados do Tamanduateí, né? Criando hoje uma passagem que seja ativada, segura, ampla, iluminada entre os dois lados, né, que começa justamente na margem central, do lado do centro, e termina próximo do Museu Catavento, e também a criação de uma série de novas áreas verdes com novos equipamentos esportivos, então justamente para poder criar incentivos para poder levar usuários, poder levar justamente esportistas que possam usar essa região e que poderão também ser explorados pela eventual concessionária. Tudo isso, claro, dentro da ótica de criar um novo espaço público que possa ser aproveitado por toda a população. Isso é muito importante frisar, e o objetivo central é criar toda uma nova área de convivência, toda uma nova área pública para a cidade de São Paulo. Bom, aqui um resumo das áreas verdes, que para sintetizar tudo que foi dito até o momento, a gente tem todo um resumo, né, de todos esses 100 mil metros quadrados. Então, a gente tem, de um lado da margem do Brás, da área da concessão, nós temos toda a área verde do Museu Catavento, da Praça Cívica Ulisses Guimarães, próxima do gasômetro, e do lado da margem central, né, nós temos toda a parte do Boulevard, que nós estamos chamando, né, a esplanada de eventos, a Praça Panorâmica, que também ficaria acima do terminal, um skate park e uma área verde próxima do quartel, né, que não integra a concessão. Bom, nós temos sempre, bom, agora aqui uma visão aérea simplificada, né, com o antes e o depois do projeto referencial. Nós temos também ativação noturna na região, com portarias, com rodapé, iluminação reforçada, circuito fechado, com ativação. Isso é importante também frisar que o projeto prevê também encargos de ativação obrigatória de quiosques nessa região do Boulevard, por parte da concessionária. Não vai bastar a concessionária apenas implantá-la, terá também que realizar a ativação, caso contrário, ela poderá ser penalizada. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais para frente, na parte de esclarecimento dos encargos operacionais do projeto, só para fins de antecipação. E, claro, também o novo polo de eventos, né? A possibilidade de implantação de um novo polo de eventos, com capacidade para até 30 mil pessoas na área da concessão. Equipamentos esportivos. Bom, e também o outro eixo, né, associado a esse, que é justamente de requalificação de espaços públicos. Então, nós temos uma série de áreas públicas extremamente degradadas hoje nessa região, né, e a gente pode citar algumas delas aqui, como o Baixo Viaduto de Área Popular,
e, enfim, as praças Hagep Shop e Fernando Costa, por exemplo. Então, o projeto prevê a requalificação, que a concessionária será responsável por realizar a requalificação das praças Hagep Shop e Fernando Costa, fazendo justamente uma padronização e uma recuperação dos quiosques que hoje existem na Praça Fernando Costa, por exemplo, entregando esses quiosques renovados para os permissionários que hoje já habitam essa região, que vão poder continuar executando o seu trabalho lá, de novo, prestando contas apenas para a prefeitura, não para a concessionária, né? Não integra a área da concessão esses quiosques. A infraestrutura de apoio, vai ser criada uma infraestrutura de apoio no Baixo do Viaduto de Área Popular, né? Hoje, na área da concessão, a gente tem uma série de estruturas que vão ser realocadas, como, por exemplo, uma base da GCM. Essa base da GCM, que hoje existe dentro da área da concessão, vai ser realocada por baixo do Viaduto de Área Popular, que também vai ser requalificada, por sua vez, hoje é uma área extremamente degradada, né? Que precisaria justamente desse esforço. E do lado da margem do Brás, né, do Parque Dom Pedro, nós temos também um projeto de requalificação da Praça São Vito, para poder gerar uma integração também com o futuro SESC, que está em vias de finalização. Bom, o projeto ele também prevê, né, que essas estruturas que hoje existem na região não sejam simplesmente, não deixem de integrar. O projeto pretende abraçar as dinâmicas que existem hoje na região e por meio de um diálogo com a comunidade. Então, a ideia é que as estruturas que hoje existem, por exemplo, a gente tem quiosques e food trucks, essas estruturas sejam regularizadas e realocadas dentro da área da concessão, sem que a concessionária seja obrigada, sem que a concessionária guarde nenhuma obrigação para com elas, né? As bancas de jornais também poderão ser realocadas dentro da área da concessão. Existe uma feira livre hoje na região ali da Praça do Caracol, em que o projeto prevê, né, que a concessionária, que o poder público deverá auxiliar na regularização e realocação também dentro da área da concessão, de novo, também guardando uma relação com a concessionária, a feira livre poderá continuar acontecendo, como acontece hoje, mas, claro, com regularização e isso tudo dentro, contando com o apoio da prefeitura, e também com a requalificação, né, como já dito anteriormente, dos quiosques da Praça Fernando Costa, com padronização e permanência no local. Bom, aqui uma visão do baixo do viaduto de Área Popular, olhando agora para o centro, né? E do outro lado do viaduto de Área Popular, próximo do Museu Catavento, olhando para o SESC. O projeto também prevê uma série de obras complementares, né? Obras de drenagem, principalmente. Então, o projeto prevê que a concessionária deverá realizar obras nas duas margens do rio Tamanduateí, ou seja, o projeto prevê 2.000 metros cúbicos de reservatório subterrâneo em cada margem do Tamanduateí, né, de cada um dos dois lados, e reforço das galerias, de substituição das galerias, um estoque de obras, né, de 3.952 metros cúbicos para cada margem. Então, toda essa construção, essa demanda foi feita junto com a FCTH, justamente para poder viabilizar um lugar com uma resiliência climática, para poder minimizar riscos de enchentes na região. Outra coisa que também está sendo prevista é uma nova estação do Expresso Tiradentes, estação Luiz Gama, com a realocação do metrô, do novo terminal Parque Dom Pedro, né? Vai ser necessária a implantação de uma nova estação do Expresso Tiradentes, justamente porque por causa da proximidade do novo terminal com a estação Pedro II. Então, a criação dessa nova estação está prevista também como encargo da concessionária. E também uma obra de acesso da alça do BRT para o novo terminal, ou seja, viabilizando a conexão do futuro BRT da Radial Leste com o terminal que vai ser requalificado. Então, a ideia é que essa alça seja também executada pela concessionária e crie justamente essa integração com esse futuro modal. Bom, aqui um resumo de todas as intervenções, e até esse momento nós falamos do aspecto de implantação, né, de intervenções que serão realizadas, de investimentos que serão realizados pela concessionária, pela futura parceira privada, né, para a execução do projeto. Então, aqui nós estamos falando de uma série de investimentos que vão ter que ser feitos, tanto em termos de requalificação terminal, implantação de áreas verdes, recuperação de áreas públicas degradadas, e eu preciso ressaltar isso com a finalidade de entregar para a população, entregar para o município uma nova área pública requalificada, com bastante verde, com bastante integração. Bom, e aqui, para falar sobre o quando, né, o projeto, após a assinatura do projeto, né, do contrato, após o término da licitação e após a emissão da ordem de início, que tem algumas condicionantes, justamente para poder passar uma segurança para o futuro parceiro privado, né, para a futura concessionária, o projeto prevê um prazo de elaboração de planos e projetos de 6 meses, depois um prazo de licenciamento pelo qual a concessionária futuramente assumirá o risco de demora de 12 meses, e acima disso, o risco de demora passa a ser do poder concedente, né, da prefeitura, e um prazo de obras de 36 meses. Então, o prazo total estimado a partir da data da ordem de início
de aproximadamente 54 meses para a conclusão de todas as obras relacionadas ao projeto. E aqui é muito importante colocar também que a assunção da área da concessão, ou seja, a concessionária passará a executar, passará a assumir a área da concessão, passará a realizar obras e realizar intervenções e tudo mais, e pequenas interdições na área, apenas após o término do licenciamento. Ou seja, a partir do término do licenciamento, iniciam as obras e a concessionária passa, de fato, a ingressar na área da concessão. Até aquele momento, nada muda em relação à área. Bom, então, superada a etapa dos encargos de implantação, né, dos investimentos obrigatórios, a gente vai falar sobre os encargos de operação. E a operação do projeto ela tem dois eixos, né, o eixo operacional e o eixo de ativação. E do ponto de vista operacional, nós estamos falando em zeladoria, limpeza e manutenção, que são encargos que vão ser verificados por um agente de apoio à fiscalização, a fiscalização da performance da concessionária na execução do contrato. Também prevê encargos de manejo e conservação ambiental, vigilância e iluminação e instalação de câmeras de circuito fechado de televisão. Também prevê o eixo de ativação. Esse eixo de ativação vem por meio de obrigação da concessionária de realizar atividades gratuitas para a população, também uma obrigação de ativar fachadas ativas e quiosques na área da concessão, principalmente no Boulevard, e também de implantar infraestrutura de apoio na área da concessão. E o que a gente prevê quando a gente fala nas atividades de ativação, né? Nós temos atividades que são encargos da concessionária, ou seja, cuja execução é obrigatória e a sua execução vai ser fiscalizada na mensuração do seu desempenho, ou seja, se a concessionária não executar esses encargos, ela vai ser penalizada na sua remuneração. E também a possibilidade, né, por meio de uma faculdade de realização de eventos. A concessionária poderá realizar eventos para poder aferir receita acessória. Então, a gente tem atividades de interesse coletivos que são gratuitas e tem uma carga horária mínima, né? São encargos da concessionária a realizar. Nós temos e nessas atividades nós temos atividades culturais, esportivas, educativas, e essas atividades, a realização dessas atividades vão ser elementos que vão ser fiscalizados na mensuração de desempenho da concessionária. A concessionária também vai ter que ceder espaços dentro da área da concessão para eventos de interesse da municipalidade, ou seja, a prefeitura tem prioridade em uso da área para eventos públicos em datas comemorativas, mas também tem a possibilidade de uso de ao menos 2 finais de semana mensais para eventos de interesse da municipalidade. Então, existe todo um regramento feito para isso dentro dos termos do contrato, para que haja justamente essa compatibilização do caráter público do projeto, né, da área da concessão, justamente com os eventos de interesse da municipalidade e, claro, a possibilidade do privado de realizar os eventos especiais, que são o terceiro tipo de eventos que eu falo aqui, que são justamente os eventos que podem implicar em algum tipo de fechamento parcial da área da concessão. E aqui é muito importante deixar bem claro que o projeto ele regra de forma muito estrita a forma e o período pelo qual partes das áreas da concessão poderão ser fechadas, deixando muito claro que esse fechamento parcial para a realização de eventos pelos quais poderão ser cobrados ingressos não poderão implicar de forma alguma em restrição ao acesso ao Parque Dom Pedro e à circulação no Parque Dom Pedro. Ou seja, o parque continua sendo público, será sempre público e será permitida a mobilidade e a circulação dentro, independentemente da realização de eventos. Esses eventos poderão ser realizados, claro, dentro de um regramento que prevê, além das áreas específicas que poderão ser utilizadas, respeitando sempre esse caráter de circulação da população, respeitando também o prazo máximo possibilitado para que a concessionária faça esse fechamento, de modo a evitar que a gente tenha fechamentos prolongados e que impliquem restrição demasiada, né, dessa área da concessão. E, claro, isso também é importante de ressaltar, que existe uma necessidade de compensação obrigatória no caso de realização de atividades de eventos especiais. Ou seja, eventos especiais também implicam na necessidade da concessionária retribuir a população, né? Se a concessionária pode realizar eventos especiais por meio da cobrança de evento, ela deverá também retribuir por meio da realização de mais atividades de interesse coletivo. É muito importante deixar isso bem claro que o projeto ele é, acima de tudo, um projeto de requalificação, de recuperação de uma área pública, em primeiro lugar. Então, embora isso seja importante, né, para poder criar uma atração e trazer ativação e permanência para as pessoas nessa área, o projeto tem como prioridade e tem como eixo fundamental essa ativação. E, por fim, também permite a possibilidade de ativação de atividades associadas na área da concessão, pensando aqui em exploração comercial, tanto de quiosques quanto da galeria comercial que vai ser implantada. Então, além do encargo de manter uma fachada ativa, de fato, sendo existente, né, de fato manter a fachada ativa ativada, o projeto prevê, né, a possibilidade de exploração de receita acessória de todas essas áreas brutas locáveis em toda a região.
Bom, o projeto também prevê, de novo, frisando o caráter público do projeto, uma série de contrapartidas sociais que terão que ser instaladas de infraestrutura de apoio dentro da área da concessão. Então, isso prevê também que a concessionária vai ter que instalar chuveiros de lavanderia pública disponíveis pelo menos 2 vezes por semana, no baixo do viaduto de área popular. Isso prevê a instalação de chuveiros de lavanderia pública com vestiários masculino e feminino, fornecimento de kits de higiene e lavanderias com máquinas de lavar e secar, ou seja, um local para higiene pessoal. Isso vai ser mensurado em termos de desempenho da concessionária, ou seja, se a concessionária deixar de fornecer essa estrutura mínima, ela pode ser penalizada por meio do mecanismo de mensuração de desempenho. Mas, ao mesmo tempo, o projeto incentiva, a modelagem ela incentiva que a concessionária vá além, ou seja, contrapartidas sociais, né, formas adicionais, não previstas no contrato, de poder fornecer novas estruturas, ou dialogar com a comunidade, dialogar com toda a região, o fornecimento de contrapartidas sociais adicionais vão ser bonificadas por meio do sistema de mensuração de desempenho, abonando, por exemplo, desempenhos ruins em alguns indicadores de desempenho. Isso é bem importante deixar claro. Tem um regramento muito mais complexo, específico em relação a isso, mas o importante é deixar claro que as contrapartidas sociais são tanto um mecanismo de penalização quanto um mecanismo de bonificação para a concessionária. A ideia é sempre criar um mecanismo de incentivos muito benéficos e prolíficos para a concessão. Bom, então aqui é um resumo de todos os encargos, direitos e obrigações associados ao contrato, antes de passar para os aspectos mais técnicos da modelagem, para poder finalizar a parte de visão geral sobre o projeto, né? Primeiro, o poder público tem a responsabilidade de fiscalizar o contrato, definir os encargos de implantação e operação, disponibilização da área da concessão livre e desimpedida, análise, aprovação e licenciamento dos projetos de obra, análise e aprovação dos planos operacionais e aferição do desempenho com apoio do agente de apoio à fiscalização. E também realizar o pagamento do aporte das contraprestações, realizar a constituição das garantias também, um projeto bastante robusto em termos de investimento. O parceiro privado, por sua vez, tem a obrigação de realizar todos os encargos de implantação e operação, realizar a administração, operação e manutenção de toda a área da concessão, realizar todos os projetos de obras obrigatórias, implantação do mobiliário, sinalização e realização dos atrativos, executar os encargos de vigilância, limpeza e zeladoria, realizar os encargos de manejo e preservação ambiental, realizar as atividades gratuitas para a população e também implantar as contrapartidas sociais, né? Disponibilizar a infraestrutura de apoio para contrapartidas sociais. E é permitido, claro, ao parceiro privado aferir receitas acessórias, por meio do aluguel de espaços, locação e venda de produtos, realização de eventos, publicidade, desde que respeitados os termos da Lei Cidade Limpa, e, claro, todas as outras receitas potenciais que possam ser exploradas de acordo com a lei no âmbito da concessão. Há uma previsão de compartilhamento de parte das receitas com a prefeitura e é terminantemente vedada a cobrança de ingressos para acesso às áreas verdes, claro, ressalvada a hipótese de eventos especiais, como a gente deixou bem claro lá anteriormente. Bom, todos esses encargos operacionais, esses encargos de execução do contrato, vão ser medidos por meio de um mecanismo de aferição de desempenho. Isso significa que o desempenho da concessionária, quão bem ela for ou quão mal ela for na execução dos encargos, vai impactar a sua remuneração. Ou seja, se ela executar muito bem os encargos de ativação e segurança, de conservação e disponibilidade, ela vai ser melhor remunerada, e se ela performar não a contento, né, isso vai penalizar, de fato, a sua remuneração, parcela da sua remuneração. Esses índices que nós estamos falando são índices de ativação e segurança. Nós vamos verificar questões de ativação e segurança, conservação e disponibilidade da área da concessão, índices de sustentabilidade, como manejo de áreas verdes, social e, claro, pesquisa de satisfação do usuário, corresponde a 20% do total do mecanismo de aferição de desempenho. A modelagem econômica do projeto, aqui passando um pouco para poder ter uma visão geral sobre os investimentos que nós estamos prevendo. Nós falamos no volume total de aproximadamente 694 milhões de reais de investimentos. 345 milhões para a reformulação do terminal, né, para poder ter essa criação desse novo terminal intermodal, novo terminal mercado, terminal Parque Dom Pedro II. 142 milhões de reais para as obras de viário. 83 milhões de reais para as obras de implantação e consolidação das áreas verdes, e o restante na ordem de 6 milhões para a recuperação dos baixos de viaduto e de 55 milhões de reais para as obras totais de drenagem, além de 60 milhões para as obras complementares associadas, né? Você está falando também de 43 milhões de reais em termos de custeio anual, e com a projeção feita na nossa modelagem de 39 milhões de reais de receitas acessórias por ano, com 43 milhões de reais ao ano de custeio.
Falamos aqui agora, a concessionária vai ser remunerada, né, por meio dessas execuções de duas formas. Primeiramente, por meio de contraprestação e também por meio de aporte. O aporte, previsto hoje em 416 milhões de reais, vai remunerar as obras de implantação exclusivamente. Então, o que acontece? Esse aporte ele vai remunerar essas obras de implantação e vai ser liberado após o término de cada uma desses que a gente chama de conjuntos de intervenções, dentro de cada uma das áreas que são um conjunto que aglutina diversas intervenções por blocos, né? Isso está bem regrado no contrato, e nós sugerimos que isso possa ser avaliado lá depois, cada um. Também vai ser remunerado por meio de contraprestação. A contraprestação remunera parte dos custos de investimento e também os custos operacionais. Então, além do custo do aporte, a concessionária vai ser remunerada por meio de contraprestação de aproximadamente 60 milhões de reais ao ano. O projeto prevê também, claro, é importante deixar claro, né, uma vantajosidade econômica de aproximadamente 224 milhões de reais, em contraposição à realização do mesmo projeto por meio de uma obra pública e execução dos encargos diretamente pela prefeitura, e nós prevemos aproximadamente a geração de 3.400 empregos com a realização desse projeto. Bom, para a viabilização desse pagamento, né, o projeto também prevê uma estrutura de garantias e também, e aqui é importante colocar como que isso vai funcionar, né? A partir da assinatura do contrato, o poder concedente deverá realizar também a constituição e integralização da conta aporte, ou seja, constituir a conta aporte com integralização do valor total, como condição para a emissão da ordem de início. Após a emissão da ordem de início, o poder público deverá constituir e integralizar a conta-garantia em até 12 meses. Na verdade, a constituição da conta-garantia é uma condição para a emissão da ordem de início e a sua integralização, né, com o valor total de 6 contraprestações mensais máximas em 12 meses da emissão da ordem de início. O pagamento da contraprestação vai ser feito pelo poder concedente por meio também da aferição de desempenho e com auxílio do agente de apoio à fiscalização. Bom, aqui frisando algumas outras oportunidades de negócio, né, vislumbradas dentro do projeto. A gente tem a possibilidade de exploração da galeria comercial, que tem mais 7 mil metros quadrados de ABL, de área bruta locável. Nós temos uma série de quiosques para ativação nas áreas verdes, há a possibilidade de realização de eventos, há a possibilidade de venda de espaços e de mobiliário para publicidade e patrocínio. A gente está falando de um projeto com grande potencial, né, uma área de altíssimo fluxo de pessoas, tem milhões e milhões de pessoas que usam o Parque Dom Pedro todos os anos, e de fato um potencial ainda a ser explorado justamente com uma área que possui muitos transeuntes, mas poucos permanentes, né, poucas pessoas que de fato permanecem no lugar. Então, uma região que possui mais de 100 mil passageiros por dia, utilizando o terminal Parque Dom Pedro e a linha vermelha do metrô. A gente está falando também de um novo polo intermodal de transportes, que vai ser implantado, que também vai possibilitar toda essa integração de diversos modais diferentes e que também possibilita a ligação com diversos equipamentos culturais históricos da cidade, do centro, como a 25 de Março, todo o polo do Brás e toda a região central como um todo. E também, claro, possibilitando toda uma nova criação de um novo eixo, né, de turismo no centro de São Paulo. Bom, a qualificação técnica para o projeto, né, prevendo uma soma de dois aspectos importantes, né? Primeiro, a experiência na administração e gestão de empreendimento de uso público ou privado destinado à exploração turística, comercial e de lazer, e aqui o foco é justamente na capacidade de lidar com um equipamento que acompanhe, que acomode uma grande quantidade de visitantes, ou seja, um mínimo anual de 1 milhão de visitantes ao longo de no mínimo 12 meses de execução contínua e ininterrupta, somado à robustez necessária para poder viabilizar um investimento desse tamanho. Então, a ideia é que o responsável tenha sido capaz de viabilizar a edificação de ativos de infraestrutura com investimento mínimo de 278 milhões de reais, com recursos próprios ou de terceiros. Isso sendo permitido, claro, a juntada de atestado emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, sendo permitida a formação de consórcio e possibilitando a soma de atestados, desde que pelo menos um deles represente 50% dos quantitativos. Aqui, para finalizar, a gente queria trazer também o aspecto muito importante do projeto, e a gente tentei tocar nisso ao longo de toda a apresentação, que o aspecto do patrimônio, o aspecto histórico do projeto é muito relevante. O projeto ele busca recuperar em diversas medidas concepções que foram pensadas originalmente para a região do Parque Dom Pedro, com a criação, por exemplo, de espaços verdes qualificados, recuperando toda essa região. Então, o projeto ele dialoga também com o patrimônio histórico, com a paisagem. Então, a ideia é que justamente o projeto busque requalificar e dialogar com esse aspecto muito relevante do centro da cidade, não descaracterizando, mas sim entregando um novo
espaço público requalificado para a população. Bom, para finalizar, eu queria concluir aqui agora com os próximos passos, né? Nós estamos agora com a audiência pública em realização. Seria muito importante colher as contribuições, né? O projeto ainda vai passar por uma nova revisão após o término da audiência da consulta pública para poder incorporar eventuais sugestões, eventuais melhoramentos, e depois para a publicação do edital e depois futuramente para a licitação. Bom, de forma geral é isso. Eu queria agradecer muito a atenção de todos e todas vocês, queria agradecer por toda a atenção e nos colocar à disposição. Nós aqui da São Paulo Parceria estamos à disposição para poder já começar a responder suas perguntas. Obrigado. Obrigada, Guilherme, pela apresentação. Seguindo aqui a ordem de inscritos para fazerem os questionamentos, acho que a gente pode iniciar com a Bárbara, que foi a primeira a solicitar. Bárbara, só peço que a sua fala tenha até no máximo 2 minutos. Certo, obrigada. Bom dia. Eu gostaria de saber se no entorno do projeto haverá desapropriação de alguns imóveis ou de alguma quadra em específico, se há essa possibilidade. Vocês poderiam esclarecer isso para mim? Bom dia, Bárbara. Obrigado pela sua contribuição, tá? O projeto ele não prevê nenhuma desapropriação, claro. Não prevê nenhuma desapropriação no momento. Mas há a possibilidade? Ou não? Não, no momento não. O projeto ele não trabalha com essa diretriz no momento. A gente está trabalhando só com áreas públicas. Ah, sim. É porque, por exemplo, naquela parte que você mencionou sobre o alargamento da avenida exterior, talvez isso possa ultrapassar os limites ali que eu visualizei ali nos mapas, por exemplo. Ah, sim, você diz. Mas o projeto, entendo a sua dúvida, mas o projeto, ele, de fato, ele considera mantidas hoje os limites da Avenida do Exterior. Ele não pretende e não necessita, na verdade, da desapropriação de nenhum dos imóveis que estão lá. É mais o outro sentido, né? O outro lado. Ah, tá bom então. Obrigada. Nada. Obrigada pela contribuição, Bárbara. Aqui seguindo, a gente também tem a Thaís, que se inscreveu para falar. Thaís, se você quiser falar, só peço que não ultrapasse 2 minutos, por favor. Bom dia, Guilherme. Sobre a área de concessão, pelo que eu vi no mapa aéreo, aí você transpondo com o mapa do plano do projeto, essas áreas de concessão, tem áreas que dentro da área de concessão, tem prédios lá dentro, tem imóvel lá dentro. Como isso não vai ser desapropriado se tem imóvel hoje nessas áreas de concessão? Eu não entendi a sua resposta à pessoa anterior, acho que foi a Bárbara, se não me engano. É isso que eu queria saber, porque na Avenida do Estado, ao lado do Parque Municipal, caminhando para frente, lá vai ter desapropriação, por exemplo, lá tem imóvel. Como você poderia me explicar isso? Eu não consegui entender. Bom, boa tarde, Thaís. Eu vou só frisar aqui que dentro da área da construção, eu vou até pegar aqui um auxílio de um mapa para poder talvez mostrar, acho que pode ficar um pouco mais claro. Mas o nosso projeto, ele de fato buscou, não há necessidade, né, nessa nossa análise, de nenhuma desapropriação, na verdade. As únicas edificações que ficam geograficamente dentro da área da construção, mas que não integram a concessão, são o Museu Catavento e a Escola Estadual. As obras associadas, né, elas respeitam as áreas que hoje existem, elas não implicam na necessidade de desapropriação de nenhum imóvel. Tá. E a parte de circulação de caminhões, hoje a gente sabe que circula, principalmente à noite, um movimento enorme de caminhões. Isso vai ficar prejudicado, com certeza, nas obras, não é isso? Porque, por exemplo, eu fico calculando a obra da Avenida Santo Amaro, que está levando mais do que o prazo previsto, né? E essa obra, com 36 meses, provavelmente também vai depender do governo, de um monte de coisas, isso é um planejamento. O real vai ser outra coisa. Então, eu gostaria de entender como é que vocês vão trabalhar essa questão. Obrigado pela pergunta, viu, Thais? Essa pergunta é muito importante. Esse foi um dos aspectos que a gente mais levou em consideração na modelagem do projeto. Esse aspecto das restrições e tudo mais, durante a etapa de obras, ele foi regrado no contrato. Tanto é que isso é dado uma ênfase especial, né? O nosso projeto ele prevê que a concessionária elabore um plano de obras
E esse plano de obras, já com nível tanto em detalhamento de projeto básico, quanto em nível de detalhamento de projeto executivo. Esse plano de obras ele vai ter que ter como diretriz justamente o mínimo de interrupções possíveis, e isso vai ter que ser aprovado pela prefeitura dentro também, inclusive, dos órgãos e das entidades necessitadas, das entidades competentes. Então, a ideia sendo minimizar os riscos de interrupções, e também focalizar esforços para que as obras elas não impliquem nenhuma restrição significativa. É claro que uma obra desse tamanho, eventualmente, vai implicar em alguma forma de restrição parcial no uso de todas essas vias, em algum momento. Mas a ideia é que o plano de obras mitigue isso ao máximo possível, né? E isso passa por diversos níveis de aprovação. Então, a gente tem um plano de obras que vai ter que ser formalizado no cronograma de execuções. Esse cronograma vai ser, de fato, divulgado na área da concessão e vai ser disponibilizado para toda a população para poder se planejar com antecedência e para poder mitigar esse tipo de risco. Obrigada pela sua resposta. Obrigada, Thaís, pelo questionamento. Agora, seguindo, a gente tem uma confirmação, na verdade, do Patrick. Entendo que um trecho atual da Avenida do Estado, logo após o mercado municipal, será eliminada e desviada numa nova avenida, Avenida Exterior. É isso mesmo? Desculpa, Maria Clara, eu não ouvi. Você pode repetir, por gentileza? Opa, perdão. O questionamento do Patrick aqui. Entendo que um trecho atual da Avenida do Estado, logo após o mercado municipal, será eliminada e desviada numa nova avenida, que é uma avenida exterior. É isso mesmo? Isso, Patrick, exatamente. Vai ter uma série de supressões de viário na região onde hoje existe uma parte da Avenida do Estado, mas a ideia é que, por mais que essa supressão ocorra, a capacidade que vai ser gerada pelo alargamento da Avenida do Exterior, de fato, dê vazão a esse fluxo que hoje existe, né? Então, a ideia é que não haja necessariamente uma supressão, mas uma reorganização do viário, uma simplificação do viário. Certo, obrigada, Guilherme. Seguindo, a Marcela Gomes também solicitou uma fala. Marcela, se você quiser abrir o microfone, só peço que não ultrapasse 2 minutos, por favor. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Maria Clara. Muito obrigada pela apresentação. Eu tenho uma dúvida similar às dúvidas que foram levantadas aqui a respeito da área de concessão e a possibilidade de desapropriação dos imóveis particulares no entorno. Porque, assim, apesar da área de concessão ela estar totalmente contemplada em áreas públicas, o anexo 4 do contrato sobre a matriz de risco elenca a desapropriação de imóveis particulares como uma possibilidade de risco e a materialidade da forma enfim, de lidar com esse risco não inclui uma obrigatoriedade de desapropriação, e aí a minha dúvida é que fica um pouco em aberto sobre qual é a segurança jurídica dos proprietários em relação a isso. E somando-se a isso, o plano urbanístico do escritório UNA-BV, que foi o escritório de arquitetura responsável pelo plano urbanístico, elenca, talvez seja uma proposta anterior, mas elenca a proposta de desapropriação de uma das quadras laterais entre o mercado municipal e a Avenida do Estado, como uma possibilidade. E aí, a minha dúvida é a respeito de se houve uma mudança desse plano urbanístico que não há mais a desapropriação de imóveis particulares, se isso vai ser documentado de alguma forma, porque, enfim, é uma preocupação dos proprietários em volta, e qual é o risco dessa possibilidade? Enfim, já que ela está na matriz de risco, enfim, a minha dúvida é se isso vai ser documentado de alguma forma para dar mais segurança e conforto para os proprietários. Muito obrigada. Bom dia, Marcela. Obrigado pelas suas perguntas. Elas são bem relevantes mesmo. Primeiro, em relação à questão da desapropriação, e aí frisando mais uma vez esse aspecto, né? O projeto, todas as intervenções previstas pelo projeto, elas são em terrenos, praças e vias públicas. E aí foi bom você ter levantado a questão do projeto da UNA, né, de 2011. De fato, esse projeto, esse nosso novo projeto, ele foi construído também em cima de parte desse legado do projeto original de 2011, mas ele é diferente em vários aspectos, inclusive esse é um deles, né? O projeto original de 2011 previa algumas desapropriações, nesse caso não. No caso da segurança jurídica, né, que você levantou sua preocupação com relação à possibilidade de desapropriações e tudo mais, é muito importante da nossa parte frisar que o projeto hoje não contempla a necessidade de nenhuma desapropriação. É claro que, havendo a necessidade, eventualmente, nós sabemos que por exemplo, no caso de surgir algum imprevisto, alguma necessidade posteriormente, nem agora nesse momento, né? Mas o contrato, está falando de um contrato de longa duração. No caso, a gente falar, por exemplo, da necessidade de investimentos adicionais daqui a 15, 20 anos,
há possibilidade, eventualmente, de ser necessária alguma desapropriação. Mas do ponto de vista do proprietário, né, isso vai ter que ser regrado, isso é regrado como um direito dele de qualquer forma, isso é uma previsão constitucional, então não há risco do ponto de vista do proprietário, do caso dele ter de ser desapropriado de qualquer forma. Do ponto de vista de modelagem contratual, isso é um risco assumido pelo poder concedente, né, no caso da necessidade de novos de alguma eventual desapropriação, né? Mas eu preciso frisar bastante isso, que o projeto hoje ele não necessita de nenhuma desapropriação para poder ser executado. É basicamente uma reorganização de equipamentos e estrutura públicos, né, que já existem. Então, deixando bem claro isso, né, do ponto de vista de segurança jurídica, para os proprietários da região, não há previsão. E aí eu vou até ressaltar mais uma vez que o alargamento da Avenida do Exterior que está previsto, né, que eu até deixei aqui na tela, ele alarga para o lado público, né, ele alarga para o lado que onde hoje está o terminal. Então, a reorganização, ela leva isso em consideração justamente para poder mitigar esses impactos e diminuir a necessidade de, enfim, afetar toda a população da região e toda a comunidade que já existe. Tá? Espero ter Se eu puder esclarecido. complementar, Muito obrigada. essa previsão da matriz de risco, Marcela, é uma previsão necessária em todos os contratos dessa natureza, né? A matriz ela precisa prever que em um contrato dessa dimensão temporal e complexidade, caso isso aconteça, haja já uma alocação adequada. Portanto, é uma cláusula que a gente pode dizer padrão mesmo de matriz de risco, sem a qual o contrato nem poderia ser lançado. Então, a preocupação é mais mesmo de futuro e eventuais possibilidades futuras. Obrigada, Marcela, pelo questionamento e contribuição. Seguindo aqui, a gente tem os questionamentos do Alberto. Ele fez 3 questionamentos, acho que eu vou ler todos e depois vocês respondem. O primeiro, entendi que a escola estadual não faz parte da área da concessão, é isso? O segundo, no desenho ilustrativo, entendi que haverá 2 espelhos d'água, é isso? E o terceiro, que é maior, há atualmente na margem central, próximo ao mercado municipal, uma área utilizada para compostagem, concedida para a subprefeitura da Sé e empresa Sustentare, que cuida do recolhimento do lixo para a área central. Praticamente, boa parte do lixo úmido gerado no mercado municipal, frutas, verduras e outros, são compostados nesse espaço. Ele será retirado? Bom, obrigado. Alberto, primeiro, obrigado pelas perguntas, tá? Vou esclarecê-las ponto a ponto. Em primeiro lugar, em relação à escola estadual, não, ela não integrará a área da concessão, tá? A ideia é que justamente, isso é um ponto muito importante da gente frisar, é que justamente esse nível de intervenção também possa, eventualmente, favorecer o uso da própria escola, né? A escola vai continuar sendo uma escola dentro dessa concepção do projeto, e ela não integra hoje a nossa área da concessão. Segundo lugar, em relação ao... Deixa eu só resgatar aqui para a segunda pergunta, mas eu vou direto para a questão da compostagem, tá? Depois eu posso retornar na outra. A compostagem, né, que hoje existe, ela fica ali próxima do que a gente chama hoje de boulevard, né? Acho que não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas ele fica ali próximo da base da GCM, e essa estrutura de compostagem vai ter que ser relocada, né? Isso é um risco que é atribuído dentro da modelagem para o poder concedente. O poder concedente vai ter que indicar um local fora da área da concessão para poder fazer a realocação dessa estrutura. Faltou mais alguma pergunta que eu acho que eu não respondi? Se você quiser fazer a pergunta, Alberto, pode ficar à vontade. Eu posso só completar a sua informação, Guilherme? Pois não. Aquela área de compostagem está conectada a uma feira que ocorre de madrugada com os caminhões em toda a faixa ali da 25 de março e ruas lindeiras, inclusive no parque. E essa feira nós devemos movimentá-la, nós devemos levá-la para o espaço do Pari. Nós temos um espaço no Pari, que é ao lado do centro de compras. Isso a gente quer começar a fazer já em março. Então, no futuro, nós teremos, futuro breve, nós devemos ter já o remanejamento dessa feira que tem de caminhões e uma feira livre que tem de madrugada lá para o Pátio Pari. Com isso, essa compostagem daqui a um tempo não será necessária estar naquele espaço, ok? Perfeito. Até para complementar, obrigado, secretário. Agora, voltando aqui, Alberto, desculpa, eu resgatei aqui a pergunta. A questão era o elemento d'água, né? A questão dos espelhos d'água que estão previstos hoje no projeto. Hoje o projeto ele prevê os espelhos d'água como elemento referencial, tá? Então a gente não está colocando a obrigação de que esses espelhos d'água sejam implantados. A gente também já tem bastante elementos verdes no projeto, mas a gente está colocando como uma sugestão no projeto arquitetônico para a concessionária. Ela poderá ter liberdade para poder implementar espelhos d'água, outros elementos que a gente chama de elementos água, né? Justamente para poder dar essa
como elementos arquitetônicos e de paisagismo e de urbanismo para poder auxiliar nessa mesma finalidade, né, que é criar uma área mais agradável. Obrigada, Guilherme, pela resposta. Seguindo aqui o questionamento do Patrick, a execução do projeto implicará em desapropriação de imóveis? Se sim, onde? Acho que isso já foi respondido, mas, Guilherme, se você quiser frisar essa questão. Acho que a gente já respondeu, né? Acho que não é necessidade. Perfeito. Temos mais um questionamento do Alberto, só que eu notei que ele também gostaria de se inscrever para falar. Alberto, se você quiser abrir seu microfone, só peço que não ultrapasse 2 minutos, por favor. Eu não me lembro da questão. Qual que Na verdade, eu posso eu- ler aqui. Posso por ler aqui. favor. O rio Tamanduateí dialoga com a futura paisagem, pois hoje é muito marginalizado. Seria muito importante prever uma mureta. Desculpa, mas esclarecendo melhor, se o projeto permite o acesso visual ao rio. Como é o acesso visual ao rio? Talvez vocês já saibam, né? Certo, obrigado, Alberto. Bom, o projeto, a gente tem que sempre levar em consideração que o projeto, o Rio Tamanduateí, né, qualquer tipo de intervenção significativa nele, seria de escopo do Estado, né? Então, a gente não teria como fazer algo muito significativo em relação ao Rio Tamanduateí. Então, a gente tem previsto, por exemplo, um investimento em corredor verde nas margens do rio, né, que é basicamente criação de cobertura vegetal nas margens, mas sim existe a possibilidade de acesso visual ao rio, né? Ele não vai ser bloqueado de forma alguma. Se eu puder complementar, é muito importante dizer que todas as imagens e todas as diretrizes que constam, as imagens são referenciais e todo o planejamento que foi apresentado aqui, ele é referencial e o que é obrigatório são as diretrizes. Na prática, a concessionária, depois que assinar o contrato, tem um prazo para apresentar todos os estudos, como o Guilherme já teve a oportunidade de dizer, o estudo viário, estudos de impacto e também os projetos de obra, engenharia, executivos ali específicos para isso, que vão ser aprovados pelo poder concedente, pela prefeitura, portanto, e por todos os órgãos ali que precisarão aprovar pelas suas devidas competências. Então, as imagens, elas, na verdade, imaginam, a partir das diretrizes, aquilo que se pretende como resultado. Mas o projeto em específico, ele deverá seguir as diretrizes, os cadernos de encargos, todos detalhados, e será apresentado e aprovado ali na oportunidade específica, no prazo específico, depois da assinatura do contrato. Até para fazer uma complementação ao que a Marcela colocou, acho que é bem importante trazer, só para poder direcionar também a leitura, de caso alguém esteja interessado, o Programa de Necessidades é o documento que a gente regra justamente todas essas diretrizes de projeto, e o que nós estamos elencando como investimentos obrigatórios, diretrizes que são obrigatórias, e o que são investimentos e projetos referenciais, aquilo que nós estamos exigindo e aquilo que nós estamos sugerindo, né, que seja feito, ou seja, estabelecendo apenas diretrizes. Esse é o anexo do projeto, do contrato, né, na verdade, estabelece tudo isso que vai ter que ser observado pela concessionária. Então, enfim, se alguém quiser ver isso de forma um pouco mais detalhada, como que está previsto exatamente no projeto, seria só consultar esse documento. Obrigada, pessoal, pelo esclarecimento. Seguindo aqui, a gente tem a Natália, que gostaria de ter uma fala. Natália, se você quiser abrir o microfone, só peço que não ultrapasse 2 minutos. Natália? Bom dia a todos. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Guilherme. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A gente viu aí falando sobre o projeto, falando sobre infra, e falando sobre estrutura. E para quem frequenta essa região ali entre Parque Dom Pedro, Museu do Catavento, a gente sabe que existe uma problemática muito grande na questão social. E eu gostaria de saber, eu acabei pegando um pouquinho atrasada aqui, e eu não vi se foi falado sobre isso, ainda também não li sobre o edital, mas eu gostaria de saber se foi
se foi falado sobre essa questão social, né? Porque o que a gente vê bastante é que o Parque Dom Pedro ele meio que virou um reduto ali dos moradores de rua. E eu gostaria de saber como que vai ser resolvido essa problemática, né? Se vai existir um equipamento social, como que vai ser resolvido isso? Bom dia, Natália. Obrigado pela sua contribuição, viu? Eu acho muito importante esse ponto que você levantou. De fato, foi uma preocupação nossa na modelagem também, esse aspecto das implicações sociais do projeto. E eu queria, bom, primeiramente começar dizendo, né, que o projeto Parque Dom Pedro ele não tem a finalidade, ele nem se propõe, na verdade, tentar resolver todos os problemas que existem no centro. A gente sabe que o centro é uma região extremamente complexa, que tem diversas problemáticas diferentes. Então, o projeto Parque Dom Pedro ele é uma iniciativa que vem associada a diversas outras, né? Então, a gente até mencionou no começo da apresentação, e é bom e importante a gente frisar isso, que tem várias outras iniciativas sendo feitas pela prefeitura, justamente que são mais direcionadas ainda a esse público. Mas isso não significa que a gente não tenha prestado atenção nisso na modelagem. Então, a gente, em associação com diversos outros projetos que são feitos pela prefeitura, como os projetos da Vila Reencontro, projetos de habitação social que estão sendo construídos, o projeto do Parque do Pedro prevê, sim, uma implantação de infraestrutura social, né, de infraestrutura para a disponibilização de contrapartidas sociais. Basicamente, a concessionária ela vai ser obrigada a implantar uma estrutura de chuveiros, né, de vestiário masculinos e femininos, dentro da área da concessão, no baixo do viaduto de popular, do lado do Mercadão, com disponibilidade ao menos 2 vezes por semana, e também, né, com uma área de apoio para que aquela população em situação de vulnerabilidade possa acessar e possa ter o mínimo de infraestrutura necessária. Então, é importante também a gente ressaltar, né, que o projeto ele também está inscrito dentro da área de intervenção do setor central, né? Então, toda essa demanda, né, e, enfim, toda essa demanda sobre a questão da população em situação de vulnerabilidade vem sendo abordada de forma interdisciplinar. É uma problemática extremamente complexa e que, enfim, seria talvez até arrogância da nossa parte pensar que um projeto desse sozinho iria resolver talvez toda ela. Então, só para poder deixar bem claro, isso foi pensado na modelagem e o projeto apresenta algumas formas de poder contribuir para a solução. Inclusive, por exemplo, a estrutura de contrapartidas sociais foi pensada justamente com base numa demanda foi diagnosticada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que foi justamente diagnosticando essas maiores demandas da população em situação de rua, né? Essa demanda por uma infraestrutura de suporte para que eles possam ter o um mínimo de dignidade. Então, enfim, essas são as coisas que foram pensadas no projeto, mas, de fato, a gente entende a sua preocupação e ela é extremamente bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria só fazer um complemento à fala do Guilherme, lembrando também que esse projeto ele faz parte do programa da administração, que é o Todos pelo Centro, e que dentro desse programa do Todos pelo Centro, a gente tem vários eixos de atuação, como o Guilherme já colocou, né? Então a gente tem habitação, a gente tem segurança, a gente tem o eixo mais dessa pegada mais social, Natália. Então, ele é um dos pilares, né, desse programa Todos pelo Centro, que tem outras pastas envolvidas para ver essas demandas mais específicas, inclusive da população em situação de rua. Ah, sim, muito obrigada. Eu fiz esse questionamento, né, porque a gente sabe como que está sendo levada essa questão aí, por exemplo, da Cracolândia, né, que está sempre sendo levada de um lugar para o outro, e aí eu queria entender como que vai ser resolvido, porque a gente sabe que é um problema ali no Parque Dom Pedro, né, um problema, assim, entre aspas, né, mas que precisa ser feito algo, né? Não simplesmente tirar as pessoas dali para ser colocada em outro lugar da cidade. Mas para mim ficou bem explicado. Muito obrigada. Obrigada, Natália, pelo questionamento. Seguindo aqui, eu vi que houveram alguns problemas relacionados aos documentos do projeto, onde encontrar, enfim. Acho que já postaram aqui no chat o link oficial do projeto, para todos terem acesso. Também temos o e-mail oficial, que pode ser enviado as contribuições, questionamentos, que é dompedro@prefeitura.sp.gov.br. Está tudo aqui no chat. Seguindo, acho que eu não vi mais nenhum questionamento aqui. Se alguém quiser. Ah, o Patrick aqui. Perdão, Patrick. Vou ler seu questionamento agora. Considerando as restrições de trânsito, será permitida a descarga de caminhão no início da nova avenida exterior, logo depois do mercado municipal?
Oi, Patrick, bom dia. Com relação à sua pergunta, sim, a gente está prevendo a manutenção de uma faixa de estacionamento nesse trecho, tá? O projeto prevê a ampliação, prevê a acomodação também de novas vagas ali perto do viaduto de Jardim Popular, mas a manutenção de uma faixa de estacionamento para poder permanecer, tornando isso possível. Obrigada, Guilherme. Vamos dar mais um minutinho para as pessoas mandarem mais questionamentos. Se alguém quiser falar aqui, é só levantar a mão ou se inscrever para abrir o microfone. Mas pelo que eu estou vendo, não temos mais questionamento. Ah, Acho que Thaís. tem um da Thaís, isso. E onde seria essa faixa de estacionamento, continuando a pergunta do senhor Patrick? Só um segundo, pessoal. Vou até pegar aqui para poder ilustrar visualmente, tá? Acho que fica mais fácil. Aqui. Pegando aqui na Avenida do Exterior, a gente consegue mostrar aqui para vocês, tá? Aqui no baixo do viaduto de área popular, vocês conseguem ver, está previsto uma faixa logo aqui à direita, tá Guilherme, bom? não está compartilhado. Pois não, mano? A tela não está compartilhada? Sim, a gente tá conseguindo ver, mano. Não sei se tá. Bom, no canto direito da pista, na verdade, né? Aqui onde vocês conseguem ver, no sentido indo para a Ponte do Carmo, né? Aqui no canto há a previsão de uma faixa que fica justamente aqui à direita, né? No sentido de quem está indo. Então, justamente nesse lado vai estar previsto uma faixa de acostamento, justamente para poder fazer essa carga e descarga. Isso esclarece a pergunta, Thaís? Se for o caso, eu posso tentar buscar um outro ângulo para poder explicar um pouco melhor. Bom, acho que esclareceu. Thaís, você tem mais algum questionamento? O Alberto enviou aqui Desculpe, eu agora. vou ter que falar agora, desculpe. Guilherme, por favor, eu não estou localizando onde está o mercado municipal em relação a esse alargamento da Avenida do Exterior e onde vai ficar, então, esses estacionamentos, né? Você poderia me ajudar um pouquinho mais? Posso sim, deixa eu procurar um outro ângulo aqui para poder ajudar vocês. Só um segundo. Vou colocar um ângulo mais de cima. Aqui, perfeito. Vocês conseguem ver a tela da proposta? Conseguimos. Certo. Bom, ali onde vocês conseguem ver agora, vocês conseguem ver o mercado municipal, certo? Tá, agora, A faixa que nós estamos falando, ela fica no lado do lado do lote, né? Em oposição ao lado do viaduto de área popular. Então, do lado do lote existe uma faixa que está sendo mantida justamente para poder viabilizar isso. Não sei se eu consigo mostrar se eu conseguir apontar na tela exatamente, mas eu não sei se vocês conseguem visualizar meu mouse, mas seria justamente nesse lado dos lotes, né, virado para o lado do mercado municipal. Basicamente, quem vem, né, vem no sentido do mercado municipal indo para o centro. Então, quem está na faixa da direita vai poder ter uma faixa ali para descarga. tá. Obrigada, Guilherme. Pois não. Seguindo aqui, o Alberto ficou com dúvida de como será a integração com a estação de metrô. Se você puder explicar, Guilherme, por favor. Claro. Obrigado pela pergunta, Alberto. A integração com o metrô vai ser feita por meio de uma plataforma, né, que vai ligar justamente o final do terminal, uma passarela, na verdade, né, que vai ligar justamente o final do terminal que vai ser qualificado ao metrô. Claro que essa dinâmica de como vai ser feito o pagamento, né, tudo mais, isso não implica que o pagamento do ticket do ônibus vai funcionar para o metrô. Isso vai ter que ser feito separadamente. A gente já tem outros terminais intermodais que funcionam nesse sentido, mas a ideia é que tem uma plataforma em que você possa acessar a estação de metrô saindo do terminal novo. A ideia é que você possa acessar por meio da mesma estrutura, né? Então, ela vai ser uma plataforma que vai subir, vai passar pelo tamanho da TI e vai chegar diretamente na estação do metrô. E o projeto, assim, sempre é importante a gente esclarecer, né? Dentro do terminal, a gente vai ter esteiras rolantes, né, que vão poder levar pela passarela, e que toda essa questão da integração, ela segue a política tarifária de integração do metrô com os ônibus, né? Então, essa vai ser a dinâmica do projeto.
Obrigada, Guilherme. Acho que não temos nenhum questionamento novo por aqui. Bom, acho que a gente já pode seguir para o encerramento da audiência. Vou passar a palavra para o Michel, diretor da São Paulo Negócios, por favor, para fazer o encerramento. Bom, agradecer aqui a participação de todos, agradecer e parabenizar a apresentação do Guilherme, a clareza com que ele colocou as informações, colocar à disposição aqui a equipe da São Paulo Negócios, a São Paulo Negócios, para continuar nesse diálogo com os interessados. E agora acho que também passar aqui para o Paulo Galli para fazer as considerações finais. Obrigado, Michel. Obrigado, Michel. Agradecer a apresentação feita pelo Guilherme e também pela Marcela. A parceria de São Paulo Negócios e SPP, que é fundamental para que o município possa avançar no seu processo e projeto de desestatização. E, mais uma vez, reforçar que é um grande projeto dentro de todo o esforço que o prefeito tem feito no sentido de requalificar o centro de São Paulo e permitir que o centro de São Paulo seja de todos os paulistas, né? Paulistas e paulistanos que convivem aqui. Então, eu acho que é importante que as empresas que estão participando, as instituições que estão participando hoje desta audiência, saibam que é um projeto prioritário, tem todo o empenho, todo o apoio do prefeito para que a gente realize o mais rápido possível e com a melhor qualidade possível. E a gente espera, uma vez modelado completamente esse processo, que a gente tenha grandes participantes aí concorrendo para esse projeto que será da maior relevância para a cidade. Mais uma vez agradeço a você, Michel, Marcela e também ao Guilherme pela apresentação. Bom, muito obrigado a todos. A apresentação, só para a última pergunta foi colocada aqui no site, ela está disponível no site do projeto. Então, é só acessar o link que está aqui disponível no site, que tem acesso a todos os documentos, a apresentação e todos os demais documentos que compõem o projeto. E reiterando que qualquer informação, solicitação ou dúvida que se fizer necessária, pode escrever por e-mail do projeto, que também está aqui no site. Michel, só reforçando que até o dia 2 estamos recebendo contribuições, né? E todas elas serão muito bem-vindas. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Mais, obrigada.